paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é a Levita Alcineia e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, eu conheço Jesus desde que eu me entendo por gente, desde os meus 5 anos de idade que eu canto, né? É a fase que eu me lembro. Mas aos 7 anos de idade eu aceitei Jesus de verdade, numa igrejinha que eu ia juntamente com a minha avó, que a minha avó sempre me levou para a igreja, era no Ministério de Madureira. Aos 7 anos eu aceitei Jesus de verdade e foi ali que começou a minha trajetória, né? O meu ministério, ali que eu comecei a me dedicar mais, a querer conhecer, né, Jesus e me aprofundar. Comecei tendo as oportunidades nas igrejas, né, na igreja no caso, e aí eu fui crescendo, fui me aperfeiçoando, né? Fui sempre tendo o apoio da minha mãe, da minha avó, porque sempre elas que me levaram para a igreja. Então, não foi um período muito fácil, né? Ainda mais com 7 anos de idade, ainda uma criança, né? Querer, né? Aceitar Jesus, querer caminhar, né? Querer firmar um compromisso sério, né? Nos caminhos do Senhor. E aí foi, né, uma trajetória, né, longa, cheia de idas e vindas, que eu me lembre, até hoje, eu só me afastei dos caminhos do Senhor 2 vezes, né? Porque, né, de acordo que vai tomando idade, vai crescendo, querendo, né, conhecer outras coisas, mas só foram 2 vezes que eu me afastei do caminho do Senhor. Então, depois, né, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, mudei de ministério, né? Fui para outro ministério que me acolheu também. E hoje eu faço parte do ministério Mensagem da Cruz. Estou aqui há 1 ano. Hoje eu posso dizer que eu me encontrei espiritualmente, ministerialmente, e Deus tem feito maravilhas na minha vida. Hoje eu tô vivendo coisas que eu não imaginava que eu ia viver tão cedo. Eu vejo hoje que as promessas do Senhor têm se cumprido na minha vida, né? Só de estar aqui hoje falando com vocês também já é uma vitória. Hoje, quem é inscrito no meu canal, né, pode acompanhar meus vídeos, pode acompanhar um pouco da minha trajetória, pode acompanhar um pouco do meu ministério. E hoje também eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para você. E um pouco da minha trajetória de vida foi que eu tive, né, altos e baixos, como todos nós temos, todos nós seres humanos temos. E como eu contei um pouquinho no início para vocês, que a minha mãe e a minha avó sempre foram um incentivo para mim, principalmente a minha mãe, né? Em 2015, infelizmente, a minha mãe, né, foi diagnosticada com câncer. Foi um período muito difícil para mim, porque eu não esperava que isso ia acontecer na minha vida. Foi uma reviravolta muito grande. E como eu disse, em 2015 a minha mãe foi diagnosticada, né, com câncer. E ela sempre vinha sofrendo com dores, né, na mama, mas não sabia o que era. Fomos no determinado médico, chegamos lá, o médico falou para ela: a senhora vai sair daqui agora, correndo para um certo hospital, que a senhora está com câncer. E aquilo foi um baque tanto para mim quanto para ela. E como eu disse, começou a minha rotina. Em 2015 mesmo, a minha mãe fez a sua primeira cirurgia, né, foi a retirada da mama. Foi um sofrimento para mim, para ela, porque depois disso veio as quimioterapia, a minha mãe perdeu cabelo, a minha mãe perdeu peso, mas depois de uns meses ela fez de novo uma nova cirurgia para retirar total a mama. Eu pensei que tinha estabilizado, que tinha passado, mas ali só tinha apenas começado. E logo também, depois de um período, descobrimos que a minha avó, também que era o outro pilar, outra base para minha vida, estava com Alzheimer. E é ali que começou mais e mais uma trajetória de vida para mim. E vou confessar para vocês que não foi fácil, foi muito difícil. Ali naquele determinado momento, eu pensei em parar, pensei em desistir, mas Deus sempre falava para mim que Ele era comigo. Então, ali naquele momento, né, começou, né, a minha luta, cuidando da minha mãe, cuidando da minha avó, né, só eu de filha, mulher que a minha mãe tinha, tenho meu irmão, mas sempre sobra, né, sempre fica para mulher. Então ali eu ficava, trabalhava, tinha minha rotina. Por um período, né, a minha mãe melhorou, graças a Deus, né, teve a sua evolução, mas sempre era uma rotina, quanto para mim quanto para ela. Mesmo ela com os tratamentos, ela cuidava da minha avó,
Quando eu chegava, eu cuidava dela. Não foi fácil, mas Deus sempre permaneceu ao meu lado. Como eu tava falando, resolvi fazer, né, a festa da minha mãe. Ela pediu pra não fazer a química do aniversário e ali foi. Ela veio, ela sorriu, ela brincou. Parece que ela como se ela estivesse se despedindo de nós, realmente. Só que eu não tava preparada, né, pra isso, como ninguém tá preparado pra perder ninguém, ainda mais a mãe da gente. E foi assim, fiz a festa da minha mãe, fiz de tudo, né, pra fazer esse momento feliz. E passou-se uma semana, por causa, né, da gravidade da doença, a barriga da minha mãe, né, deu um salto muito grande. E ali, irmãos, foi mais uma luta, mais um sofrimento. Foi ali que começou, até setembro, a minha rotina de casa e hospital. E ver a minha mãe naquele sofrimento não foi fácil. E ver a minha mãe sofrendo, eu também sofria, porque eu nunca imaginei que eu ia ver minha mãe no estado que ela ficou. Na minha mente, eu só ia perder minha mãe quando ela tivesse velhinha, quando eu já tivesse a minha família, tivesse meus filhos, ela me ajudar no período, né, de gravidez, né, de casamento, mas infelizmente não foi assim. Eu perdi a minha mãe, assim, minha mãe tinha 52 anos de idade, muito nova, por essa doença tão ingrata, que não afeta só a pessoa, mas sim toda a família. E a última vez que minha mãe ficou internada no hospital qual ela estava, eu fui pra janela, olhei pro céu e falei: Deus, leva, porque nem eu tô aguentando mais de ver a minha mãe nesse estado. Por fim, a minha mãe estava tomando morfina de tanta dor que ela sentia, os remédios não estavam fazendo mais efeito. Eu olhei pro céu e pedi a Deus pra levar, pra ela descansar, porque era muito sofrimento. A minha mãe, ela não tinha mais veia para suportar o soro, não tinha mais sangue, os órgãos da minha mãe já estavam parando. E ver ela ali, ela me cortava o coração e ela falava pra mim que ela ainda só estava viva por minha causa. Eu falava pra ela: mãe, se você morrer eu vou ficar sozinha. E ela falava: você não vai ficar sozinha, você tem seu irmão. Mas cada um tem o seu mundo, meu irmão tem o mundo dele, tem a vida dele, mas eu pensava que eu ia ficar sozinha, mas ela segurou a minha mão e falou: me deixa ir, porque eu não tô aguentando mais. Foi aí que Deus me preparou, foi aí que Deus, né, me confortou, e eu olhei pro céu e falei pra ele: Deus, leva. E foi o que aconteceu. No dia 14 de setembro de 2019, a minha mãe se foi. Deus prouve, né, escolher a minha mãe, e esse ano irá fazer 4 anos que eu perdi a minha mãe. E logo depois, né, quase um ano depois da minha mãe falecer, faltando um mês, a minha avó também faleceu. Depois, né, que a minha mãe se foi, eu continuei cuidando da minha avó. Ela tinha Alzheimer, não andava, ficava em cima da cama, né, tinha eu, uma senhora também cuidava da minha avó, Dona Sueli, meu irmão, né, que foram forças pra mim. E quando a minha mãe morreu, eu pensava que eu não ia aguentar nem um mês, pensava que eu não ia suportar nem um mês. Eu falo que quando eu enterrei minha mãe, foi um pedaço de mim. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, me sustentou e me trouxe até aqui. E hoje, Ele também me trouxe até aqui para contar para vocês um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho da minha história de vida. Hoje eu fui acolhida ministerialmente, espiritualmente. Hoje eu faço, como eu disse, faço parte da Igreja Mensagem da Cruz, né? Os meus pastores me acolheram, me receberam. E hoje eu me sinto uma outra pessoa. Hoje meu ministério, eu posso dizer que hoje eu tenho um ministério. Eu posso dizer que hoje as promessas do Senhor estão se cumprindo na minha vida. E eu creio que vai se cumprir muito mais. Eu sou muito grata a Deus, muito grata aos meus pastores, muito grata ao meu ministério, muito grata às pessoas que Deus colocou na minha vida. E hoje, como vocês estão vendo, quem é inscrito no meu canal, já tenho, né, o meu primeiro cover, Deus vai me sustentar. Quem é como o meu Deus? Não há. Ele já sabe tudo. Tô começando agora, né? Os meus vídeos sempre eram feitos pelo Instagram, Reels.
Mas Deus colocou na minha vida anjos, como o meu amigo Vitor Albuquerque, que é o meu assessor, e o meu outro amigo, um anjo também na minha vida, meu produtor Wallace Lopes, que tem me ajudado muito, tem me ajudado bastante. E eu quero dizer pra você que vem muita novidade por aí. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, passa pra todo mundo, chama a família, convida todo mundo pra fazer parte desse canal, que é o canal que eu não quero me vangloriar, que toda vez que eu oro, peço a Deus, é que eu venha me diminuir, que ele venha crescer na minha vida e que eu não quero ser melhor do que ninguém. Mas é através desse canal que almas venham ser alcançadas e se render aos pés do Senhor. E eu quero te convidar a você ficar ligado aqui, que a partir de semana que vem vai ter muita novidade aqui no canal. E eu quero desde já agradecer a vocês que nos assistem, que colaboram conosco. Que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família e pedir que quando vocês forem orar, né, não se esqueçam de mim, me incluam na oração de vocês, pois eu sou carente de oração. Que Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz. Cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar.